Vitor Cantillo tem tudo para ser o segundo reforço do Corinthians para a próxima temporada. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar detalhes sobre a operação, que vai fazer com que o colombiano acerte com o timão. Quero te falar também sobre Jesualdo Ferreira, o novo técnico do Santos. Ele é chamado de o paizão rabugento em Portugal. Preciso te falar sobre Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol, que disse não para o Atlético Paranaense. E para fechar, notícia importante: Dodô está deixando o Cruzeiro e fica livre no mercado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero pedir para você que ainda não se inscreveu por aqui, para apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se e para apertar também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Vou começar esse vídeo falando sobre Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol de muito sucesso à frente do Independiente del Valle na temporada de 2019. Ele conseguiu, por exemplo, ser campeão da Sul-Americana, garantindo o time do Equador no primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA com um batalhão de clubes. Vão ser pelo menos 24 times dos mais diversos continentes. Pois bem, depois de ouvir um não do Rogério Ceni, o Atlético Paranaense concentrou seus esforços na contratação desse espanhol, que trabalha muito bem com categorias de base e fez do Del Valle um dos times mais respeitados e disciplinados do ponto de vista tático do futebol sul-americano. Mas nas últimas horas o Del Valle confirmou de forma oficial a permanência de Ramírez para o próximo ano. Ele já tinha contrato, mas em meio às negociações com o Furacão, criou a expectativa no Equador sobre sua permanência ou não. O Ramírez entendeu que seria melhor permanecer no Equador, no Del Valle, e disse não ao Atlético Paranaense, que colecionou dessa maneira o segundo não em pouco mais de 2 semanas. Rogério Ceni foi o primeiro alvo do presidente Mário Celso Petralha. O treinador do Fortaleza tinha a possibilidade de se mudar para o Furacão sem nem precisar romper com o Fortaleza, até porque o seu contrato com o Fortaleza terminaria em 31 de dezembro, mas o Rogério Ceni preferiu permanecer no seu atual clube, renovou o contrato por mais uma temporada. A partir daí, o Atlético concentrou seus esforços em Miguel Ángel Ramírez e, diante da negativa do espanhol, vai partir para um plano C. Quero te contar um pouco mais agora sobre Jesualdo Ferreira, novo técnico do Santos, 73 anos de idade, português, esse sim o primeiro a ser chamado de Mister. A gente se acostumou a chamar o Jorge Jesus de Mister por aqui, mas o primeiro a receber essa alcunha em Portugal foi o Jesualdo Ferreira, dos mais experientes, dos mais renomados e respeitados entre os treinadores de Portugal. E o Jesualdo tem tudo para ser o terceiro treinador português no futebol brasileiro em 2020. O Jorge Jesus pode ficar no Flamengo, ele ainda não deu sua resposta de forma oficial, mas há um contrato pelo menos até maio. O Augusto Inácio foi contratado pelo Avaí, é também um técnico português, e agora o Jesualdo Ferreira chega na Vila Belmiro para comandar o Peixe. Técnico extremamente vitorioso, foi tricampeão em Portugal pelo Porto de forma consecutiva. Temporada de 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009. Ele assume o Porto depois da saída de José Mourinho e dá conta do recado, faz um excelente trabalho. Antes disso, o Jesualdo Ferreira já havia transformado o Braga na quarta força do futebol português, ultrapassando, por exemplo, o Boa Vista e o Belenenses. Desde então, desde a passagem do Jesualdo pelo Braga, nunca esse time perdeu o status de pelo menos a quarta maior força do futebol português. É bem verdade que o Jesualdo, entre 2010 e 2014, colecionou trabalhos ruins no Málaga, no Panathinaikos da Grécia e também no Sporting de Portugal. A recuperação se deu na Ásia. Ele foi muito bem no Zamalek, campeão egípcio, e depois, nos últimos 4 anos, foram 4 taças no Catar, à frente do Al Saad. Clube que disputou o Mundial de Clubes recentemente, foi dirigido pelo Xavi. O Jesualdo Ferreira deixou o Al Saad em abril como campeão e ele decidiu voltar para Portugal com a ideia de se aposentar. Mas, a partir do momento em que se tornou comentarista, ele passou a comentar jogos numa televisão recém-inaugurada em Portugal, tomou gosto pela coisa. E o mais curioso é que ele comentava quase todos os jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro para a TV portuguesa. E aí, ao perceber todo o sucesso de seu concorrente de outros tempos, do Jorge Jesus à frente do Flamengo, o Jesualdo começou a contar para as pessoas mais próximas que tinha vontade de trabalhar no futebol brasileiro. Antes mesmo de o Santos oficializar a chegada do Jesualdo, a sua esposa e seu filho usaram o Instagram para confirmar o acerto.
O filho falou em ter muito orgulho do pai, que já foi campeão na África, já foi campeão na Ásia e também na Europa e vai buscar títulos na América do Sul. Já a esposa falou em ver o Brasil em breve. Santos e Gesualdo Ferreira se acertaram por um contrato de uma temporada, salário na casa dos R$500 mil por mês, e ele vai ter direito a 2 auxiliares, possivelmente um brasileiro, para ajudá-lo a se adaptar, a conhecer um pouquinho mais das coisas por aqui, e outro português. A ideia do Santos é que o Gesualdo esteja no Brasil para começar o planejamento depois das festas do Natal. É bem provável, inclusive, que passe o Réveillon por aqui. Quero falar agora sobre o Dodô, lateral esquerdo, que será o primeiro de uma longa lista de atletas que rebaixaram o Cruzeiro em 2019 que não ficam para o próximo ano. Havia um acordo entre a Sampdoria e o Cruzeiro de que o Cruzeiro assumiria 100% dos direitos econômicos do lateral a partir do ano que vem, numa negociação que estava casada desde o período do empréstimo. E de acordo com o Márcio Rodrigues, novo vice de futebol do Cruzeiro, nas últimas horas o Cruzeiro e o Dodô se acertaram para a rescisão amigável do contrato. Dessa maneira, o novo vínculo, que valeria até 2023, vai ser rompido. O Dodô, a partir daí, fica livre no mercado. Ouvi de um dirigente do Corinthians que o Dodô passa a ser jogador completamente livre. E ele tem pedido no mercado R$10 milhões de luvas para assinar um contrato com qualquer clube brasileiro. Essa pedida, inclusive, de R$10 milhões já foi completamente descartada pelo Corinthians, até porque o salário do Dodô é superior a R$600 mil por mês. Ele ganhava no Cruzeiro 625 mil mensais e quer algo na casa dos 600 mil. O Corinthians, ao tomar conhecimento desses valores, disse que não há a menor possibilidade de contratá-lo, a menos que ele reduza bem as pedidas, tanto em relação a luvas quanto em relação aos salários. É bem possível que o Dodô seja oferecido e pretendido por outros clubes brasileiros nos próximos dias, a partir dessa notícia do rompimento do contrato com o Cruzeiro. A curiosidade é que o Dodô foi formado no Corinthians, chegou a jogar de 2007 a 2010, mas teve muito pouca oportunidade com o Tite, comandante na época. Até por isso foi emprestado para o Bahia e no fim de seu contrato saiu livre para jogar na Roma. Acabou rodando por lá, voltou para jogar no Brasil, primeiro no Santos, depois pelo Cruzeiro e agora aparece como opção, uma boa alternativa no mercado, apesar das altas cifras reveladas por um dirigente corintiano. Você que é torcedor cruzeirense ou está de olho em algum atleta do Cruzeiro, queria te passar a relação de prováveis jogadores que não ficam para o próximo ano. Essa lista, inclusive, está cheia de nomes. O Pedro Rocha já foi para o Flamengo, o Fred certamente não fica por causa do alto salário, na casa de R$1.200.000 por mês, além de Thiago Neves, Robinho, Ariel Cabral, Edilson, Orejuela, Dedé, Léo, Egídio, entre outros. Quero te falar sobre o segundo reforço do Corinthians para 2020. Trata-se de Vitor Cantillo, volante de 26 anos de idade, colombiano do Júnior Barranquilla. Pouquinho antes de gravar esse vídeo, mandei mensagem para uma fonte minha importante dentro do departamento de futebol corintiano para saber como andavam as negociações com o Júnior Barranquilla. E a resposta foi simples e objetiva. Ele vem para jogar no Corinthians em 2020. Então vou me basear nessa fonte para assegurar que depois do Luan, o Cantillo passa a ser a segunda boa novidade para o time do Thiago Nunes em 2020. Jogador dos mais promissores do futebol sul-americano. Já havia feito uma grande temporada no ano passado, quando foi descoberto, entre aspas, pelo Thiago Nunes. O Thiago, técnico do Atlético Paranaense, enfrentou o Cantillo na final da Sul-Americana, final vencida pelo Atlético Paranaense, e desde então o Thiago tenta levar o Cantillo pro Atlético Paranaense. Não houve condição para um acerto financeiro e ao chegar ao Corinthians, uma das primeiras pedidas do Thiago Nunes foi justamente o volante colombiano. A primeira oferta do Corinthians foi de $1,5 milhão. O Júnior Barranquilla queria $4 milhões. O Corinthians conseguiu subir para $2 milhões e é bem possível que esse tenha sido o número final para que o martelo seja batido. E aí tem uma curiosidade importante. Parte da grana que será usada para a contratação do Cantillo virá da venda do Júnior Urso para o Orlando City. O Corinthians fechou nos últimos dias a ida do Urso para o Orlando City por $900 mil. O Júnior Urso ainda perdoou o Corinthians em relação a uma dívida que havia sido contraída pelo clube ao longo dessa temporada pelo não pagamento de luvas. O Júnior Urso tinha um salário bem alto. Entre salários, direitos de imagem e luvas, custava algo na casa dos $600 mil por mês. Então, com o dinheiro dos $900 mil da venda, com perdão de parte da dívida do Júnior Urso e com a economia grande que o Corinthians fará por não mais pagar os $600 mil mensais ao ex-volante, o Corinthians vai ter dinheiro para fazer esse pagamento dos $2 milhões ao Júnior Barranquilla, garantindo um excelente reforço.
E o mais maluco dessa história é que a ida do Cantillo ao Corinthians pode determinar a saída do Miguel Ángel Borja do Palmeiras para o Júnior Barranquilla. O Palmeiras já decidiu que negociará o Borja e tinha conversas avançadas com o Olímpia do Paraguai. O Júnior Barranquilla apareceu na parada, até porque o Borja é torcedor do Júnior Barranquilla. O problema é que o time colombiano não conseguia igualar as condições oferecidas pelo Olímpia. A partir da venda do Cantillo e desses 2 milhões de dólares que entrarão nos cofres do time colombiano, é mais natural que o Júnior Barranquilla consiga igualar a proposta do Olímpia. E aí, tendo duas propostas iguais, o Palmeiras vai permitir ao Borja que escolha seu futuro. Não tenho a menor dúvida de que o Borja vai dar prioridade ao time do coração e deve jogar na próxima temporada no Júnior Barranquilla. Bem, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho também, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou que pintar uma live. E queria muito que você usasse o espaço para comentários, para deixar sua opinião a respeito das coisas que eu falei, para deixar uma sugestão de algum vídeo que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola, além de críticas, sempre com educação. Essas críticas são muito bem-vindas. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!